Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Namastê. Ok. Ramji estava apresentando para a gente, né, alguns versos de capítulos passados nos quais ele estava que Krishna was transmitindo a importância do guru, né? Então, nós vimos o capítulo 4, verso 34, que você obtém esse conhecimento através do serviço, prostração, investigação com os sábios que irão transmitir esse conhecimento para você. Arjuna, você tem que ir para um guru, humildemente pedir para que o guru te ensine e seguir esse processo sistematicamente, consistentemente, né? Mas o que dizer das pessoas que nunca tiveram guru, né? Então, esse é um argumento que a mente imediatamente faz, né? O que dizer de pessoas, né? Como no exemplo de Ramana Maharaj, né? É, o que dizer de pessoas como Ramana, que nunca tiveram guru, né? Então, as pessoas correm para aquele raciocínio, né? E o Swami, mais uma vez, diz que existem regras. E existem sempre exceções às regras, mas não existe nem exceções às regras, tá? A gente pode olhar para um caso aqui e ali e dizer assim, por que que essa pessoa jamais precisou de um guru, né? Quem é que disse que ele jamais precisou de um guru? Quem é que disse que ele não precisou dos ensinamentos das escrituras, né? Ele não precisou nesta vida, né? Como a nossa visão é uma visão sempre muito restrita, limitada, a gente pensa, não, tem pessoas que não precisam, não precisou nesta vida. Você tem ideia do que esse indivíduo fez em termos de esforço espiritual, em encarnações e nascimentos anteriores, né? Então, no caso de exceções, são aqueles que o Swami gosta de chamar de gênio espiritual. E existem gênios em todos os campos de conhecimento, da matemática, da filosofia, da música, né? São indivíduos que nem precisam de um professor, já nascem com aquele conhecimento à flor da pele, como nós diríamos, usando uma gíria brasileira, né? Isso não justifica que o indivíduo, que as escolas de música, né, não devam mais existir, porque não tem necessidade de escolas, não. O guru é sempre necessário, os professores de todos os campos de conhecimento são necessários, né? Nós estamos falando de uma regra geral, as exceções, as regras são muito raras, e como eu disse, não existem exceções. O que parece ser uma exceção é o fato de que um indivíduo aqui e ali obtém este conhecimento e é transformado por esse conhecimento sem que ele tenha tido contato com um guru, um professor, ok? Eu sei que quase todos nós temos essa tendência de pensar, não, mas talvez eu seja. Quanto mais infantil é o indivíduo, mais ele vai pensar nesses termos. Talvez eu seja uma exceção à regra. E o Swami diz assim, as pessoas ficam contemplando esses conceitos, né? E ele diz assim, mas até mesmo com todos os gurus que nós temos, né? Até mesmo com as exposições dos nossos melhores gurus, ainda assim as pessoas não compreendem a natureza Aham Brahmasmi, né? Então, sem o guru, sem o professor, a coisa fica mais difícil ainda, né? Por isso que eu sempre coloco que para você chegar no Vedanta e realmente ingressar no Vedanta, você precisa de pré-qualificações. Essa é uma história minha, que eu comecei a dizer isso muitos anos atrás. Você precisa de humildade, paciência e confiança no Guru e nas Escrituras. Humildade, paciência e confiança neste processo vedântico que inclui as Escrituras e o Guru.
Então, as pessoas não entendem com o guru e depois elas pensam, ou não, aquelas pessoas que não entendem com o guru, elas em geral, elas sabem que sem o guru é mais difícil ainda, mas aquelas que têm alergia à ideia de o ego, é um ego alérgico, não, eu não preciso de ajuda de ninguém, em nenhum nível, né? Então, essas pessoas, elas nem chegam perto do guru, né? Mas para aquelas pessoas pré-qualificadas, elas iniciam esse processo vedântico com o Shravana, que é escutar, ouvir os ensinamentos. Depois elas fazem o dever de casa e elas fazem uma reflexão profunda, uma contemplação, né, um estudo. O intelecto não aceita, o intelecto humano tem uma dificuldade enorme de aceitar estas declarações finais dos Upanishads, tipo Tattvamasi, Aham Brahmasmi. O guru diz para o discípulo, depois de muito estudo, muito Shravana, ele diz, portanto, você é aquela consciência, você é aquele Brahman, Tativamasi, né? A declaração final. Aí o discípulo diz, ok, deixa comigo que agora eu vou fazer 10 anos de contemplação. Aí depois eu volto a falar com você, seu guru, né? Aí ele vai, se retira, faz 10 anos de conta. Isso nos velhos tempos dos gurukulas, a vida, o estilo de vida era diferente, né? Aí o discípulo vem e volta, sim, mestre, guru, eu contemplei e agora eu posso dizer, Aham Brahmasmi. O guru diz, você é aquela consciência, aí depois o discípulo vem, depois de muita contemplação, sim, agora finalmente eu compreendi, eu sou essa consciência não dual universal, né? O intelecto humano tem muita dificuldade de aceitar essas declarações dos Upanishads. E para que a gente consiga aceitar devidamente, nós temos que remover os obstáculos, né, entre aquilo que eu ouvi dizer e aquilo que eu realmente acredito e internalizo, tá? Uma coisa é você ouvir, né? É outra coisa é você realmente crer. E a crença sugerida pelo Vedanta é jamais uma crença cega. Ela precisa ser toda ela fundamentada na lógica, numa compreensão profunda, né, de todos esses ensinamentos que irão demonstrar, revelar para o indivíduo que você não é o complexo corpo, mente, sentidos. Você é aquilo que ilumina e revela o corpo, mente, sentidos, aquilo que você se identificou como eu, e o mundo percebido através deste complexo mente, sentidos. Você é aquela consciência não dual que não é uma entidade experienciadora. A entidade experienciadora é o complexo corpo, mente, sentidos. Quando você aceita a Aham Brahmasmi, você reconhece e você abraça aquela compreensão de que eu não sou uma entidade experienciante. Eu não sou uma entidade que experiencio e conheço nada. Eu sou a luz que ilumina e revela tudo aquilo disponível para experiência, disponível para conhecimento e ainda a nível de ignorância. Eu sou a luz da consciência que revela, mas eu não sou uma entidade experienciadora. Então, para que a gente possa compreender isso de modo positivo e viver a partir desta plataforma, deste ângulo de compreensão Upanishad, a gente precisa remover todos os obstáculos intelectuais entre a minha compreensão e a minha total convicção a respeito daquela compreensão. Sim, a compreensão superficial jamais será uma convicção de conhecimento. A compreensão superficial jamais irá sustentar este Aham Brahmasmi. Por quê? Existem obstáculos e os obstáculos são obstáculos a nível
intelectual, o intelecto não está convencido, tá? Aquilo que existe de mais valioso no âmbito da experiência humana é o nosso Viveka Shakti, a nossa capacidade de discernir, determinar, discriminar, descobrir, analisar. O intelecto precisa aceitar esses conhecimentos. Portanto, não basta ouvir você é a consciência, tudo é a consciência e você é inteiro, cheio e completo. Ah, pô, isso aí é a síntese, né? É o ensinamento final. Você é aquela consciência livre, independente, só existe você. Oh, eu sabia que eu era o cara, né? Então, o ego, ele vai aceitando essas declarações, que são exaltações àquilo que é a real natureza do ego, mas o ego rouba aquilo ali, se apossessa daquela declaração que se refere à sua real natureza, que não é uma entidade egóica, que não é uma entidade que experimenta nada, ele simplesmente, como é que se diz? Possui, né? Apropriação indevida, né? Se apropria indevidamente daquela declaração que se refere à sua real natureza, e o ego, o impostor, diz assim: sim, eu sempre soube que eu era o cara, né? Que eu era grande, que eu era a única realidade. Para aceitar isso, os obstáculos entre este conhecimento e a total aceitação deste conhecimento precisam ser removidos. Esses obstáculos, quase que invariavelmente, eles surgem como dúvidas que não foram abordadas. Naturalmente, existem obstáculos que é uma carência de capacidade intelectual para seguir, acompanhar os ensinamentos do Vedanta. Então, o indivíduo ele precisa ter um intelecto já, né, mais ou menos quase lá que top, né? Aí depois, mesmo tendo um bom intelecto, às vezes eu digo para as pessoas, você tem uma ótima mente, você tem um ótimo intelecto, mas isso significa só que o seu Viveka Chakra está bom para você iniciar esse processo, né? Depois de você ter um intelecto bom, você tem que identificar todas as dúvidas que você tem, tudo aquilo que você não concordou, não aceitou. O intelecto é que está fazendo o trabalho de aceitação, não aceitação. O que eu quero, o que eu aceito desses ensinamentos dos Upanishads, o que eu não aceito. Ah, não, ninguém está vendo. Você não aceita, está confuso, está abstrato, está vago, né? Joga debaixo do tapete, ninguém está vendo, né? Não, o intelecto tem que fazer um, como é que se diz? Um raio-x e identificar todas as dúvidas subconscientes que se manifestam como conhecimentos vagos, abstratos, sujeitos a dúvidas, suspeitas. A menos que isso seja muito claro, o indivíduo vai permanecer investido no mundo e um pouco neste processo vedântico. Mais investido no mundo, menos investido no processo vedântico, porque existem obstáculos que quase que invariavelmente são referentes a dúvidas, abstrações, vaguezas, desconfianças, falta de confiança, de Shraddha, naquilo que é revelado nas escrituras dos Upanishads. Eles não têm nem confiança de que essa história de autoconhecimento que transforma exista realmente. Elas pensam que, de repente, isso é simplesmente uma filosofia que é vendida como algo que realmente liberta o indivíduo da problemática humana, tá? Então, se não existir realmente total clareza, ausência de dúvidas, de vaguezas, de abstrações, de incompreensões, né? Em geral, as pessoas elas vão entrando nesse processo vedântico, né? E elas já chegam no Vedanta com um monte de conceitos e noções espirituais. Eles chamam, eu tenho muito conhecimento espiritual. Mas só que
quase todos os conhecimentos que nós temos, sejam eles conhecimentos espirituais ou a nível científico, é uma mistura de bom conhecimento com conhecimento mais ou menos, com conhecimento que foi informação fake, informação enganosa, deliberadamente ou não, tá? Então, nós temos os nossos conhecimentos, o indivíduo chega no Vedanta e ele começa a ver os ensinamentos do Vedanta e diz assim, isso aqui eu achei o máximo. Por quê? Porque bateu com o meu programa, o meu condicionamento, com o meu conhecimento, né? Então, se está em harmonia com o que eu conheço, eu simplesmente falo, não, amo o Vedanta, mas essa parte aqui não, aquela parte ali não, essa parte aqui não, entendeu? E as pessoas, elas vão ficando, né, sempre engolindo alguns fragmentos de conhecimento puro, que é o conhecimento Upanishadico, o conhecimento védico, elas vão ingerindo um pouco desses fragmentos do Vedanta, que vai ser adicionado em toda aquele conhecimento que é quase que invariavelmente ele não é conduzido, conduzente à libertação ou ao autoconhecimento, é simplesmente mistura de Sati e Mithya. As pessoas conhecem coisas a respeito de Mithya, ciência assim, ciência X, Z, bababá, e acha que a realidade pode ser encontrada no mundo do fenômeno objetivo, né? Então as pessoas vão misturando tudo isso, vão fazendo um coquetel de ignorância, e aí não resolve o problema. Não resolve o problema, não resolve o problema, porque a pessoa não teve uma abertura, uma integridade para reconhecer que tudo isso que eu acumulei até então não me resolveu, não resolveu a problemação. Eu continuo sofrendo, eu continuo sofrendo, eu continuo sofrendo. Quem é que tem honestidade de reconhecer isso? Portanto, agora eu entro neste processo vedante, né, deixando do lado de fora todo aquilo que eu chamo meu conhecimento espiritual, que não me resolveu depois de décadas, décadas de esforços. Portanto, o indivíduo ele precisa remover esses obstáculos, que são dúvidas e não aceitação de diversos fragmentos ou partes dos ensinamentos do Upanishad que não estão em conformidade com a sua crença espiritual. Eu aceito isso, mas eu não aceito aquilo. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, né? Então, são obstáculos enormes, porque uma vez que a gente vai ingerindo a mistura de conhecimento com ignorância, depois, para a gente identificar aquilo que é ignorância e aquilo que é conhecimento, eu já integrei no meu sistema, eu já processei, eu já digeri, eu já internalizei tudo aquilo, entendeu? E agora faz parte do meu ego, faz parte do meu senso de identidade. Então, eu acredito que não é possível, né? Isso é o que eu sou. Tudo isso que eu sei é o que eu sou. Não posso abrir mão desses aspectos do meu conhecimento espiritual que não me resolvem, não me ajudam, mas ainda assim eu vou sentir que eu estou perdendo parte daquilo que eu sou. Isso é a problemática psicológica de identificação com o seu programa espiritual. A integridade intelectual é assim, putz, nada disso me resolveu até então, né? Aí existe aqueles que chegam no Vedanta, e o Vedanta também não resolve a pessoa, porque a pessoa ela não está qualificada e a pessoa tem obstáculos, até mesmo emocionais e intelectuais, né, que impedem que o indivíduo possa realmente ser transformado através desta compreensão, né? Então, o Vedanta é para raros indivíduos com muita honestidade, muita integridade, com muita capacidade de viveka, né? E honestidade para deixar de fora tudo aquilo que eu considerava o meu conhecimento. E tudo isso é parte de um processo, é um longo processo. Putz, mas, ó, esse aqui não sou eu, não, né? Estou dizendo, hoje eu vou perder um ou dois estudantes, de seguro, mas é tudo aí, está saindo da boca de Krishnaji e Swamiji. Ele está dizendo, e é um processo longo. Nós precisamos passar por esse processo. Nós temos que ouvir os ensinamentos. E uma vez que uma pessoa tem passado por Shravana e Manana, Shravana você ouve, Manana você vai resolvendo
as dúvidas, as suspeitas, as desconfianças, você vai brigando, lutando, né, com aqueles conceitos vedânticos que são em contradição com a sua crença espiritual, que não te ajudou. Ela tem que passar por tudo isso, e como se não bastasse, depois ela tem que passar por aquilo que a gente chama de Nididhyasana, tá? Nididhyasana existe em dois níveis. Um é nível de meditação, no silêncio do seu quarto. A este ponto, os ensinamentos, você fez tanto Shravana, né? Quase todo mundo faz um montão de Shravana no início. Aí você faz tanto Manana, que é o dever de casa, vai ficando, vai remoendo tudo isso, né? Os anos vão passando, aí quando você vê os ensinamentos estão vivos, como eu costumo dizer, vivos no seu intelecto, vivos na sua mente. Então você tem os conhecimentos na sua mente, tá? Eles estão lá, a percepção vedântica da realidade. Eu sou Satya, o mundo é Mithya, né? Eu sou livre e independente de tudo que ocorre ao meu redor. Então, eu vou fazer o meu Nididhyasana no silêncio do meu quarto para consolidar este conhecimento que já está vivo na minha mente, porque se ele não estiver vivo, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer mais Shravana e mais Manana, ok? Eu tenho que voltar para os livros, voltar para os áudios, voltar para os vídeos e contemplar tudo aquilo, vendo onde eu ainda tenho dúvidas, etc. Mas no momento que ele está vivo, presente na sua mente, você pode fazer a sua meditação, o seu Upasana Nididhyasaka, né? Que você está simplesmente remoendo essas declarações de identidade, todo o apoio, todo aquele material lógico, né, que sustenta esta convicção de sim, eu sou essa consciência livre, independente da mente e do mundo. Eu experimento através da mente. Então, isso pode ser feito no silêncio, isso irá consolidar ainda mais, fortalecer esse conhecimento, de tal modo que eu possa fazer o meu Nididhyasana enquanto interagindo com o mundo. Enquanto interagindo com o mundo, o Nidhyasana é um pouco mais difícil, tá? Porque você está navegando num mundo mithya, onde a ignorância a respeito da realidade Satya é absolutamente negada. Todo mundo vai estar lá fortalecendo e exaltando mithya como realidade. Então você vai ter que navegar já com uma força de conhecimento grande e fazendo o Nididhyasana, pode chamar fazendo a discriminação, pode simplesmente estar navegando, sabendo isso é Mithya, 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 eu sou Satya, no fundo, lá no background de sua mente, tá? Então, como se não bastasse Shravana Mana, o indivíduo tem que passar pelo Nididhyasana, né? Que é isso? O que é o Nididhyasana? Ele está dizendo aqui. É a assimilação desse conhecimento que é possível através da repetida lembrança dos ensinamentos que já estão vivos em minha mente. O que é esse ensinamento? É um ensinamento a respeito da minha natureza superior, a minha real natureza, né? Eu estive identificado com a minha natureza inferior, corpo, mente, sentidos, ego, né? E agora eu estou me familiarizando com a minha natureza real superior, né? E eu tenho que lembrar, lembrar, lembrar. Eu estou dizendo para você, isso se torna uma obsessão. Ele vai ficando tão intenso, esse processo vedântico, de querer realmente compreender, internalizar, livre de qualquer sombra de dúvida, vai se tornando uma obsessão. Não sou só eu a dizer isso, muitos ianes também dizem. Então, essa lembrança constante. Então, a natureza que agora conheço é a minha natureza inferior, babá, babá, a minha natureza inferior é sujeita à morte, é uma limitação enorme, etc, etc. Portanto, a minha natureza eterna, imortal, né, absoluta, sempre presente, a luz da consciência no qual este cosmos se reflete, eu tenho que lembrar dessa minha natureza, este auto-lembrança, este auto-lembrete, este remoer a lembrança daquilo que nós somos para
minimizar e cancelar, neutralizar essa ignorância cósmica é chamado de Nididhyasana, que pode ser praticado no silêncio do meu quarto ou durante as minhas interações com o mundo. Assim, passando por esse processo Shravana Mana Nidhyasana, eu vou assimilando este ensinamento. E este ensinamento assimilado, ele trará uma transformação emocional profunda. Não é um melhoramentozinho psicológico, tá? As pessoas às vezes veem um pequeno melhoramento psicológico, ah, sim, sim, eu fui transformado. Não, melhoramento psicológico você obtém até mesmo fazendo terapias, tá? Essa é uma transformação emocional extremamente profunda, muito estranha no início, mas que depois se torna algo comum. E por que que é um emocional, né? Porque a dor humana, a problemática do samsara é uma problemática emocional. Existe a problemática física, a dor física existe, mas a dor emocional, psicológica, é uma dor mais difícil de ser resolvida, porque está no sutil, né? E é uma dor mais doída, tá? Que conduz o indivíduo muitas vezes à depressão e ao suicídio, tá? Sofrimento emocional. Então, a problemática do samsara é um problema emocional. Então, se você quiser saber realmente se esse conhecimento ele te transformou você de verdade, né? Uma pessoa íntegra, honesta consigo, né? Ela vai olhar para si e não vai procurar por pequenos melhoramentos, vai querer ver assim, eu estou ainda sofrendo, eu ainda sofro de problemas emocionais, né? Porque se eu ainda sofro de problemas emocionais, significa que a ignorância que causa a problemática emocional do samsara não foi realmente cancelada. Por quê? Porque eu ainda estou experimentando a dor emocional. A dor emocional é a problemática do samsara, descrita como, como desejos, medos, ambições, frustrações, né? Aquela lista enorme de problemas emocionais perturbadores, né? O que eu quero, o que eu não quero, competição, né? Antecipação, ansiedade, medo. Então, a raiva, a ira, né? Tudo isso, toda essa gama imensa, a lista da problemática do samsara, dependendo do texto, é apresentada como 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 aspectos, né? Ou experiências humanas e emocionais perturbadoras, tá? Dolorosas. Então, o meu teste é olhar e ver se eu ainda estou sofrendo emocionalmente. Este conhecimento, este autoconhecimento, ele precisa cancelar a problemática emocional do samsara, que é uma manifestação de emoções dolorosas, tá? Que comprometem as nossas vidas, tá? Portanto, a transformação da nossa personalidade emocional é o grande teste. Então, por quanto tempo eu tenho que fazer tudo isso até que a dor emocional, né, o desejo, a saudade, né, a angústia, a melancolia, né, aquelas. Eu ainda lembro como é que é. Eu me lembro a flutuação desses movimentos emocionais, né, que vão assim subindo e descendo, uma gama diferente de emoções, né? Emoções não prazerosas que comprometem a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade e a nossa viveca. Então, essas modificações emocionais, elas precisam ser canceladas. E até quando eu vou fazer esse processo? Até que elas sejam canceladas. Né? Isso é o processo vedântico do Yana Yoga. Portanto, uma vez eu tenha passado por todos esses 5 níveis com uma dedicação, uma devoção, né? Um desejo intenso de resolver esse problema lá no fundo mesmo, o indivíduo é dito se tornar um Yoni, um Shista,
Pranaya, firme na sabedoria, né? Para usar a expressão do segundo capítulo. Existem diversas expressões para indicar o que seja um Yanni, mas eu gosto muito daquele que tem um firme autoconhecimento, né? Como é que é? Eu esqueci, em sânscrito tem uma outra expressão que eu gosto muito, Yananista. Yananista é o Atma Yananista, é o autoconhecimento firme, sólido, jamais sujeito ao esquecimento ou à dúvida. Então, esses indivíduos são chamados de Yani, aquele com sabedoria firme, presente, não sujeita ao esquecimento. Então, nós temos nesse processo, a gente vai passando por muitos níveis de autoconhecimento, parcialmente assimilados, parcialmente digeridos ao ponto de parcialmente neutralizar ou cancelar alguns dos meus problemas emocionais psicológicos, tá? Isso vai ocorrendo também, um conhecimento parcial, né? Estou falando isso porque agora, lendo aqui, eu lembrei de uma pessoa com quem eu tenho muito contato. É uma pessoa que acredita ter compreendido, né, o Aham Brahmasmi e ser livre dessa problemática, mas ainda assim, essa pessoa, ela, ela faz Nididhyasana todo o tempo, mas ela faz num extremo de asana, né? De fazer essa discriminação satyamiti em cada momento, é uma obsessão, tá fazendo, 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 né? Eu não digo nada para a pessoa, mas se o indivíduo continua fazendo esse viveka tão intensamente, significa que ele ainda precisa fazer esse viveka, né, intensamente, porque é essa discriminação entre eu sou Satya, tudo isso é Mithya, ainda não frutificou o suficiente, porque quando você utiliza um instrumento para fazer esse processo vedântico, quando o palam, o resultado, o benefício é alcançado, você não precisa fazer mais isso. Ah, não, mas é um hábito, né? Se a pessoa me diz, é um hábito meu, tudo bem, né? Mas, em geral, o indivíduo com essa firme sabedoria, né? Ele simplesmente não precisa mais de ficar lembrando a Aham Brahmasmi ou discriminando, né, o mundo objetivo daquilo que eu sou, como a luz da consciência, né? A menos que um indivíduo ou outro tenha desenvolvido uma vassana tão grande para a discriminação que vai passar o tempo todo, o resto da vida, e quem sabe outras vidas ainda fazendo essa discriminação. Mas uma vassana que não liberta o indivíduo, né, é uma vassana que ainda não serviu completamente o seu propósito, né? Porque todas as vassanas mundanas, elas precisam ser convertidas numa vassana espiritual que irá me libertar da tirania de toda e qualquer outra vassana. Aqui ele está falando uma coisa interessante. Incidentalmente, você deve lembrar que os 5 níveis deste processo espiritual, né, permeado pela devoção, não são divisões muito tangíveis ou bem definidas. Não é que você segue uma e depois passa a segunda, e depois a terceira, a quarta e entra no 5º nível. Não. As coisas não são feitas assim, né? Não são divisões bem definidas. Todos passam por esses níveis de maturidade espiritual, todos passam por esses níveis de esforços espirituais ou de sadhanas espirituais, níveis diferentes de devoção, né? Mas uma será sempre mais predominante dependendo do nosso estágio ou nível de desenvolvimento, tá? Então, isso serve para nos lembrar que se você chega ao Vedanta, ao Shravana, Manana e Nididhyasana, não significa dizer que você não deva fazer um esforço para lembrar dos ensinamentos do Karma, do Dharma
que você não faça um esforço para melhorar a sua mente através do Upasana, embora você tenha entrado em contato com o Shravana, Manana, Nididhyasana Upanishadico, tá? Então, não existe uma linha, né, bem definida, tangível. Você termina esse grau, passa para outro grau, passa para outro grau. Não, não é como no sistema escolástico do meu tempo, tá? É uma predominância, né? O Swami às vezes coloca no início você totalmente focado no Karma Yoga, estágio um. Aí, devagarzinho, você começa a desenvolver uma qualidade, né, como Karma Yoga, para com o estágio número 2, que você começa a ver Ishvara como a totalidade, como inteligência suprema, mas ainda assim você mantém associação com seu Ishtadevata, a sua deidade pessoal, tá? Se uma coisa não precisa cancelar ou negar a outra, tá? É uma questão de predominância. Aí depois disso você começa a fazer o Passana, né? Você passa o Passana nível 1, nível 2, do mesmo modo você entra no Shravana, o Upanishadico. Isso não deve necessariamente cancelar os seus esforços, suas sadhanas a respeito de Upasana 1, Upasana 2 e muito menos como um Karma Yoga estágio 1 e 2. Swami diz no início Karma Yoga, Karma Yoga, Karma Yoga, Karma Yoga, aí você introduz o Yani Yoga, Karma Yoga, Yani Yoga, Karma Yoga, Yani Yoga, 80% Karma Yoga, 20% Yani Yoga, aí você vai, né? Se vai amadurecer, aí mais Yin Yoga, menos Karma Yoga, 50-50, 50-50%. Aí quando você vê, você está fazendo esforços maiores para compreender e assimilar os ensinamentos do Yin Yoga, sem negligenciar a lembrança constante da observação do Dharma e a compreensão deste seu relacionamento com o Criador Ishvara. Portanto, uma pessoa que passou por todos esses estágios, ela finalmente alcança a compreensão clara, livre de dúvida, do Aham Brahmasmi. Este é o benefício daquilo que nós chamamos essa atitude reverencial, devocional do devoto de Ishvara, aqui denominada como Bhakti Yoga, esta devoção a respeito da natureza de Deus, que vai crescendo em sofisticação, em refinamento, expansão, ela vai ter que frutificar. E qual é o fruto? Quais são os frutos? É a força, o equilíbrio mental e emocional que é dada ao corpo, mente e sentidos para lidar com o mundo em constante modificação, cheio de inseguranças e etc., do ponto de vista do corpo, mente e sentido. O benefício é o palam, é o fruto, né? O benefício é este fortalecimento da sua personalidade emocional, a transformação da sua personalidade emocional é o benefício, né, de todo este processo que culmina com a Rampurna Asmi. Eu sou cheio, pleno, completo, porque só existe eu, a consciência, brilhando neste corpo, mente, sentido, produzindo o Aham, que precisa ser devidamente investigado e, né, definido como consciência, sua real natureza, não o complexo corpo, mente, sentidos. E qualquer conhecimento leva ao quê? Leva aos frutos, o benefício. Qual é o benefício do Vedanta? O benefício do Vedanta é, como nós vimos, a transformação da personalidade emocional. Essa transformação não pode ser falsificada. O indivíduo entra no Aham Brahmasmi e diz assim: ah, sim, você compreender isso, você está transformado, você é um Jnani, você é um Mahatma, você é um Enlightened One, um iluminado, isso e aquilo. Então, o indivíduo, ah, mas eu já até compreendi, já assimilei, vamos que vamos, né? Porque está tudo ok, tá? Não, não é bem assim. Esses frutos que produzem
essa transformação emocional, psicológica na mente do complexo corpo, mente, sentidos, né? Ele depende da remoção da autoignorância. A remoção da autoignorância não ocorre da noite para o dia. A remoção, essa é uma ignorância cósmica. Ela precisa ser abordada, ela precisa ser atacada no fogo, nas flechas dos arcos de Arjuna, né, que são as flechas, né, que foram banhadas nos ensinamentos que Krishna apresentou para Arjuna no campo de batalha, né? Então, este conhecimento, este benefício, essa transformação, ela só ocorre se a ignorância for devidamente removida. Ela parece quase impossível para algumas pessoas, mas ela não é absolutamente impossível, ela é absolutamente possível, desde que o indivíduo tenha humildade, paciência e confiança neste processo, dure o tempo que ele precisar durar, ok? Existe alguma coisa outra melhor para fazer neste mundinho, no planeta dos bárbaros? Não. Todo sofrimento, toda guerra que a gente vê nesse mundo é fruto desta ignorância espiritual. A gente não tem o poder de cancelar a ignorância espiritual desses governantes mundiais, nem mesmo de nossos vizinhos, né? A gente tem somente o poder de cancelar essa ignorância espiritual em nós mesmos. E se nós, né, através do conhecimento, cancelarmos esta ignorância, nós seremos uma pessoa a menos tentando destruir o planetinha dos bárbaros. Portanto, o benefício a nível sintomático é o quê? A transformação da nossa personalidade emocional psicológica. O benefício sutil, que poucas pessoas veem, porque é impossível de ver, é o quê? A minha vida já não é mais governada por esta ignorância espiritual cósmica. Então, internamente, a ignorância foi removida, o conhecimento se tornou firme, né? E ananista, né? E como é que isso vai parecer nos olhos do mundo? Como uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade e uma força para aceitar o que vem com equanimidade. Portanto, a nível visível é a transformação da personalidade emocional. O Vedanta vende este processo para atrair as pessoas, dizendo que a transformação o benefício é a ausência de sofrimento psicológico humano, sofrimento emocional humano vai desaparecer. O Vedanta tem que usar esse marketing para atrair as pessoas, mas fundamentalmente, na raiz mesmo, o fruto, o benefício é a remoção da ignorância. Mas, por outro lado, o Vedanta vem e diz assim: se a remoção da ignorância não produzir a transformação psicológica emocional, significa que este conhecimento permaneceu a nível intelectual apenas, ele não foi, e, como se diz, convertido em conhecimento direto a Aham Brahmasmi. Então, nós temos dois níveis de conhecimento direto. O conhecimento direto é a remoção da ignorância, o indireto, o sintomático, é que eu já não estou sofrendo mais da problemática humana. O benefício emocional é um benefício indireto, é corolário, né? E, portanto, você deve saber como a remoção da ignorância me dá benefício emocional. Tá? Precisa saber, sim, senão a gente não se motiva. Quase todos nós entramos nesse processo de autoinvestigação para remover a problemática do sofrimento psicológico e emocional humano. A conexão entre
o benefício intelectual e o benefício emocional não é muito direta, não é muito claro para a maioria das pessoas. Nós temos que compreender esta conexão. O que eu estou fazendo é um exercício intelectual, mas o benefício precisa ser o quê? Shanti, paz mental, emocional, psicológica. Como eu vou saber se eu obtive esse benefício? Muito simples, eu já não estou sofrendo da problemática humana. Ele diz que aqui Krishnaji não entrou no mérito desta relação entre o fruto intelectual e o fruto emocional, mas ele vai querer mencionar isso de novo. O Swami não somente um mestre das escrituras vedânticas, mas ele não perde a oportunidade de facilitar a compreensão dos seus discípulos, né? Ele diz, o Vedanta revela que Purnatvam, a plenitude, é a nossa real natureza. Então, é a nossa natureza autocontida, autossuficiente. Eu me sinto cheio, inteiro, completo. Eu estou além dos pares opostos, eu não estou além da adequação e inadequação, suficiência, superioridade, complexo de inferioridade, nada disso existe. A minha natureza real é a consciência, uma sem nada além de si. Mas o que que ocorre? Ocorre que nós nascemos vítimas. Nós nascemos da ignorância, como eu costumo dizer, vivemos na ignorância que quase que invariavelmente a gente morre nessa ignorância para voltar com este saco de vássanas fundadas na total ignorância a respeito da minha natureza Purnatvan e a natureza Purnitvan de todos. Nós chegamos sem esse conhecimento, nós não sabemos disso. Nascemos a partir dessa ignorância, vivemos na ignorância a respeito da nossa real natureza. Do mesmo modo que nós nascemos com a ignorância a respeito de física, matemática, química e tudo o resto, nós nascemos com esta auto-ignorância. Nas escolas e nas universidades, a gente vai removendo a ignorância através de conhecimentos a respeito de física, matemática, química, biologia. O conhecimento vai cancelando alguns aspectos dessa ignorância. Eu vou desenvolvendo o conhecimento da língua inglesa. A ignorância a respeito da língua inglesa vai embora. Então, a ignorância é sempre pluralista. Existe uma infinidade de coisas nesse mundo que nós somos ignorantes, né? E entre tantas coisas, existe uma ignorância que é única, porque não é uma ignorância a respeito de nada que existe no campo do conhecimento científico, mas é uma ignorância a respeito da real natureza do conhecedor de tudo que existe disponível no campo do conhecimento científico. Eu que quero conhecer tudo a nível científico, não me conheço, né? Essa auto-ignorância é uma ignorância de natureza diferente, porque não é ignorância a respeito de nada que existe no mundo objetivo. Portanto, nós nascemos com essa ignorância de que eu sou a consciência livre, plena, inteira, independente de tudo que ocorre nesta ordem aparente, obtida através da sobreposição dos gunas de Maya. Mas como nós nascemos totalmente vítimas desta ignorância, não que sejamos vítimas, a vida parece ser uma luta. A luta é cancelar e vencer esse inimigo épico, que é essa ignorância a respeito da real natureza do ser. Nós nascemos porque nós fracassamos em nascimentos anteriores em vencer essa batalha épica. Então, nós nascemos, nós somos, assim por dizer, vítimas desta ignorância, e por isso eu não sei quem eu sou, e eu me confundo com corpo-mente purna, a purna, incompleto, ilimitada, a ignorância de purna, completude leva ao erro de incompletude, quando
o fato não é conhecido, eu simplesmente projeto conhecimento em algo que é ignorância. Agora eu explico um pouco essa passagem. A técnica é muito bonita, o Swami Shimaya apresentava muito bem. A gente nasce a partir desta ignorância e na idade, aquela idade que o intelecto, a mente, está brotando, né? As vasanas estão estabelecendo a base dessa mente, o indivíduo vai se identificando, vida, nascimento após nascimento, como eu sou o corpo, mente, né? Essa identificação. E por que que o indivíduo se identifica com o corpo, mente? Porque ele nasce ignorante. E a sociedade vai dizer: você é o corpo, você é o corpo, você é o corpo, olha no espelho, você. Todo mundo vai te dar um feedback de que você é o corpo, né? E você nasceu com esta ignorância, você não venceu essa ignorância nos nascimentos anteriores, e porque você não sabe o que você realmente é, quem você realmente é, você assume consensualmente com todos os membros da sociedade que eu sou o corpo, mente, sentidos. Swami Paramarthananda, Swami Shimaya costumava dizer, a gente chega ignorante, aí a gente não consegue compreender que a nossa natureza é a consciência ilimitada. A gente, devido à não compreensão, à não obtenção desta clareza a respeito daquilo que eu sou, existe o que? A mal, como eu posso dizer? A não apprehension, misapprehension, a não compreensão, a não percepção daquilo que eu sou produz uma percepção errônea, eu sou corpo-mente. Então a ignorância é a base. Se eu não sei alguma coisa, a mente humana, ela tem uma tendência natural de adotar um outro conceito de si, porque Projetar, professor. ela vai projetar, ela vai obter, ela vai aprender, ela vai definir, entendeu? Ela vai definir, ela vai projetar aquilo que ela é, porque a mente humana tem uma dificuldade enorme de não se determinar, não se identificar. Então, Shimaya diz, the non-apprehension, né? A não apreensão, não captação daquilo que você é, produz uma misapprehension, que é uma apreensão equivocada, entendeu? E tudo isso é simplesmente devido a esta energia fundamental, a Varana Shakti, essa ignorância, este véu, o indivíduo nasce e ele não tem acesso a esta compreensão, e esta não apreensão produz uma apreensão equivocada, que é o Vikshepa, a projeção, como a Betânia disse. Você não apreende realmente aquilo que você é, a varana está lá encobrindo a compreensão sua daquilo que você é, por isso você nasceu natural, de novo, é por isso que é compreensível que todos nós nascemos dessa ignorância, e esta não apreensão, não compreensão produz o que? Através dessa outra energia chamada Vikshepa Shakti, uma projeção Aham, corpo, mente, Asmi, tá? Tecnicamente, isso é explicado nesse sentido. A ignorância conduz a abhyasa, a projeção ou sobreposição. Qualquer coisa, se a gente não sabe alguma coisa, o ego humano não gosta de permanecer ignorante. Ele diz, eu sei sim, mas aí ele projeta a ignorância, dizendo que ignorância é conhecimento. Então, em linguagem técnica, essa aniana, a ignorância, conduz a abhyasa, que é a sobreposição. A ignorância conduz a quê? A conclusões errôneas, a conhecimentos equivocados, a falta de conhecimento real, né? Produz conhecimento errôneo, conhecimento equivocado. A conclusão errônea é o quê? Aham apurna, eu sou o corpo, mente, sentidos incompleto. Apurna significa o quê? Eu sou este complexo corpo, mente incompleto. Por favor, me validem, me deem tudo, porque eu estou vazio, tá? Em poucas palavras, é mais isso. Essa é a conclusão errônea que está em qual nível? No nível intelectual, né? No nível intelectual. Mas aí ela se manifesta como? Emocionalmente, a gente sofre.
Então, o erro está sempre no intelecto. Ele pertence ao intelecto. Até aqui o problema é intelectual. Mas o que acontece quando eu me sinto intelectualmente, quando eu me sinto pequeno, insuficiente, inadequado, vazio, incompleto, eu tenho um problema que já não é mais intelectual, mas ele é psicológico, emocional. E aí que dói de verdade a experiência humana. Eu vou deixar isso para amanhã, a parte bonita, e amanhã eu não vou fazer uma contextualização de nada, porque nós nos encontramos já hoje. Eu espero que vocês voltem para amanhã, tá? Porque não existe nada melhor para fazer, né? Neste mundinho aqui onde nos encontramos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.